Saudações, gente bonita. Em Goiás, meio-dia, né? 12 horas. Finalmente está fazendo algum sol, não chega a ser um sol. Tem ali parou a chuva. É a oportunidade que eu tenho para voltar para casa seco. Porque eu vou falar para vocês, eu molhei muito chegando aqui perto de casa, né? Esse é um bairro residencial, então não tem marquise. Tá vendo? Não tem marquise. Uma vez que a gente começa a molhar, aí só Jesus na causa. Ainda bem que eu não sou feito de açúcar. Cheguei em casa aí, minha mãe me fez prometer que quando eu chegasse em casa, eu já fosse imediatamente tomar um banho quente e vestir uma roupa seca, né, para evitar adoecer. É o que eu farei. Abriu um sol, mas já tá fechando o tempo de novo. Se eu não for esperto, vai voltar a chover antes de eu chegar em casa. Então tem que aproveitar a oportunidade. Mas enfim, agora vamos falar um pouco mais do Oriente Médio. Sobretudo o Estado ilegítimo. Eu já vi várias publicações, inclusive internas, dentro do Estado ilegítimo, publicações do Haaretz, de articulistas do Haaretz falando, cara, nós perdemos. Sabe, eles mesmos admitindo que perderam. E é uma coisa que eu tinha falado pouco depois do começo do conflito, que num tipo de guerra, na época a gente ainda falava guerra, né? Num tipo de guerra como a que estava havendo entre o Estado ilegítimo e a resistência, se o Estado ilegítimo não tivesse uma vitória inequívoca, ele perderia. E para a resistência, só de não ser derrotado de maneira inequívoca, ele teria ganho. Numa situação dessa, é mais ou menos assim que as coisas funcionam. O Estado constituído tem que ter uma vitória inquestionável. Sabe, inquestionável, a verdade é essa. Tem que ter uma vitória inquestionável. Se não houver uma vitória inquestionável, é derrota. E foi exatamente o que aconteceu. A entidade não conseguiu de forma alguma uma vitória inquestionável. Certo? Ela não deu conta. Ela tentou aproveitar o hype, né? Fomos vítimas, embora você vê como é que as coisas evoluíram mal para eles. Foram surgindo vídeos, foram surgindo depoimentos, surgindo gravações mostrando que a maior parte dos óbitos que houve e que eles atribuíram ao Hamas foram causados por eles mesmos. Sabe, policiais do IDF atiraram a esmo na população civil, helicópteros do IDF atiraram a esmo na população civil, inclusive kibbutz foram atacados por eles mesmos. Então, assim, além do número de óbitos ter sido super avaliado, a maior parte do que houve mesmo em termos de baixas foi provocado pelos próprios israelenses. E essas coisas foram ficando claras à medida que os meses foram passando e os depoimentos foram surgindo, vídeos foram surgindo, a coisa foi ficando difícil para eles. E toda a narrativa falsa, né, de bebês decapitados, uma série de coisas horrorosas que foram imputadas, essas narrativas todas se mostraram falsas. Então, eles conseguiram por alguns dias implantar a mensagem que foram vítimas do horror e, portanto, qualquer resposta era aceitável. Perderam esse prazo, né? Perderam esse prazo. Em poucas semanas começava a se questionar a resposta desproporcional dada principalmente contra a população civil. A conversa dos túneis, sei lá o que, os hospitais que foram sendo destruídos, as escolas, as universidades, tudo isso começou a pegar mal, a cheirar mal,
sabe, os depoimentos das crianças e depois o número de óbitos, né, de crianças, de mulheres, foram aumentando de centenas para milhares, de milhares para dezenas de milhares, e eles perderam completamente o apoio da opinião pública mundial, sabe, perderam completamente, e não tem volta, não tem volta, porque as pessoas começaram a se questionar, mas será que está sendo só agora ou sempre foi assim? E sempre foi assim, sempre foi assim. Então começaram os protestos, de início tímidos, né? De início eles não podiam ser combatidos com a retórica, vocês estão apoiando terroristas e blá blá blá. Não! Em pouco tempo, a começar pelo governo brasileiro, governos extra-árabes, extra-muçulmanos, começaram a questioná-los. O governo brasileiro, o presidente Lula foi o primeiro. Quando ele fez isso, a Globo, né, a mídia nacional, ficou apoplética. Só que em pouco tempo, o que o governo diz que estava acontecendo se mostrou verdadeiro. E outros governos ocidentais e das Américas, da África, começaram a fazer a mesma coisa. A África do Sul levou eles para o tribunal e venceu. Certo? Pela primeira vez na história. Então, assim, as coisas para eles começaram a ficar muito complicadas. Muito difíceis de... Deixa eu ver se... Não, pela cor, acho que todos os cajados já caíram. Começaram a ficar muito difícil de ser manejado. Sabe, porque eles sempre viveram da narrativa de que, apesar de ser a força ocupante de um regime racista, de apartheid, eles eram as vítimas, certo? Baseado no que europeus sofreram nas décadas de 30 e 40 na Europa. Eles conseguiram construir um imaginário segundo o qual eles eram as vítimas, certo? E isso é impressionante, uma força colonialista que se passa por vítima. É um absurdo, uma afronta à lógica. Mas pegou, cara, pegou, por muito tempo funcionou. Atacar como Estado, se defender como religião. Só que, em função das arbitrariedades, das barbaridades que aconteceram e que foram sendo mostradas para o mundo inteiro, essa estratégia deixou de funcionar. E eles não têm outra. Eles não têm outra. Só dobraram a aposta. Certo? Por exemplo, quando no dia seguinte o ataque à embaixada do Irã, o Netanyahu surge com essa. O mundo inteiro falou mal desse ataque. Óbvio, né? Mas é porque o mundo nos odeia. O planeta é antissemita. Quer dizer, é o mesmo bafafá de sempre. É o mesmo trololó. Certo? Não funciona mais. Eles não entenderam isso. Que não funciona mais. Nos Estados Unidos, as pessoas mais jovens nitidamente já eram anti-sionistas. Mas aí a faixa etária foi aumentando, das pessoas até 18 para as pessoas até 25, e agora a ampla maioria de pessoas até 35 anos são favoráveis aos palestinos, não a eles. Certo? Quem está do lado deles são as pessoas que acreditavam na mística, né? Dos kibbutz, dos pobres colonos, nessa conversa. Porque quem foi vendo a coisa acontecendo, percebeu que era tudo um discurso, que era tudo uma lorota. E eles, sem esse apoio popular, fatalmente, já começaram a perder apoio político. E muito apoio político eles perderam. E o principal problema de você perder apoio político é que perde também apoio jurídico e financeiro. Certo? Então, a situação para eles não podia ser pior. E mais,
passou a ser legitimada a resistência palestina, como que ela é uma resistência a uma ocupação ilegítima e estrangeira. O próprio governo chinês, que hoje é a maior potência econômica do mundo, que hoje é o país que manda no mundo, deixou isso muito claro. Falou, ó, nós não enxergamos aqueles movimentos como terroristas. Toda resistência diante da ocupação estrangeira colonialista é legítima. O governo chinês foi claríssimo como a luz do dia nesse ponto. Foi a primeira vez que um governo de um país poderoso, na verdade muito poderoso, deixou claro, deixou muito claro, falou, não, a resistência é legítima. O que é ilegítimo é a ocupação. Então, foi severamente questionado o direito deles fazer o que estavam fazendo. E mais, foi nomeado, foi dado o nome. O que estão fazendo é uma ocupação. E ela é ilegítima. Então, isso é algo com o qual eles não estão habituados a lidar. Apesar de ser verdade, apesar de ser o fato, eles nunca tiveram que lidar com isso. E não estão sabendo lidar. Perfeito? A Federação Russa, que estava mais ou menos, eu não digo neutra, estava afastada daquilo tudo e teria permanecido afastada porque não é um problema deles. Agora não está mais afastada nem está mais neutra. Por quê? Por causa de provocações que eles fizeram. Eu acho que em algum momento eles chegaram à conclusão. Eu não digo que a Federação Russa é as brancas deles, né? Não, acho que não foi isso. Eles chegaram à conclusão que se eles atacassem a Federação Russa, eles poderiam pousar de vítimas. E aí contariam com o apoio do Ocidente, o que é fato, de fato. Não são poucos os governos que falam, ó, a Federação Russa está sendo malvada. Só que o que acontece é que o Netanyahu superestimou o que significa ter o apoio dos países do Ocidente. Certo? Essa é a verdade. Ele superestimou o que significa ser apoiado pelo Ocidente. O que significa ser apoiado pelo Ocidente? O governo afegão descobriu que nada. Perdeu mesmo assim. O governo georgiano também descobriu que nada. Perdeu a Ossétia do Sul e a Abkhazia. A Ucrânia está descobrindo que ter o apoio do Ocidente também não significa nada de bom. A Armênia, aquele país ridículo, aquele micro país asiático, tá para descobrir da pior maneira o que significa ser apoiado pelo Ocidente, que é uma bobagem e não significa efetivamente nada de bom. Mas os israelenses, talvez com a visão de mundo ultrapassada, antiga eu diria, acharam que era uma ótima ideia. Vão descobrir da pior forma possível que não é, muito ao contrário. Então ter provocado a Rússia em prol do apoio do Ocidente foi uma ideia horrível, mais uma que eles tiveram, né? E eles vão pagar muito caro por isso. Porque o que aconteceu? Eu não digo que diretamente a Federação Russa vá fazer alguma coisa contra eles, mas ela está nitidamente fornecendo tecnologia e apoio logístico para os inimigos deles. O bloqueio do sinal de GPS por parte dos iranianos, né? Supostamente iranianos, pode ter sido os próprios russos mesmo, foi um exemplo clássico de que praticamente colocar a Rússia no colo do Irã foi uma ideia muito ruim, certo? E acho que agora eles conseguem perceber, só que agora é tarde, não tem o que fazer, não tem o que possa ser feito, certo? Simplesmente não tem. Eles cometeram, olha, tá aqui, oxida rápido,
Choveu não faz tanto tempo assim, faz só algumas horas. E olha a cor da parte de cima dos trilhos. Já está fortemente oxidada. Mas voltando. Então eles cometeram erros gravíssimos de avaliação e vão pagar por esses erros. Na verdade é um acúmulo de equívocos, um em cima do outro. E nenhum desses equívocos vai sair de graça. Certo? Então no pior momento para a entidade colonialista, ele perdeu muitos aliados, perdeu apoio no mundo inteiro, está sendo fortemente questionada e arrumou novos inimigos, além de ter fortalecido os inimigos que eles já tinham. É o pior dos mundos, cara. É o pior dos mundos. Mas vai ser a nova realidade deles. Não sei se for o comandante Farinazo, até desconfio que sim. O comandante Farinazo é autor de uma tese que, por princípio, eu concordo. Que é o seguinte, que o Irã não precisa fazer nada para vencer essa guerra. Ele só tem que esperar o tempo passar e deixar o Estado ilegítimo continuar cometendo erros e gastando dinheiro. Porque esses erros e as consequências desses erros estão se acumulando e os gastos são muito superiores à capacidade que eles têm de pagar por eles. E é assim que os impérios caem. E a entidade nunca foi um império. É um paísinho que por muito tempo foi superestimado. É um país eco, eu já falei sobre isso. É uma tripinha menor que Sergipe, no litoral do Mediterrâneo Oriental. Então, né, não tem caixa para fazer o tanto de arbitrariedade e atrocidade que eles iam fazendo. Não tem como pagar pelos elevados custos do conflito. E os amigos deles também não têm mais dinheiro. Não tem capacidade industrial, de engenharia, tecnologia. Eles estão bloqueados por terra, água e ar. Então a situação deles deteriora cada dia que passa. Cada dia que passa fica pior. Seria a hora de arrumar amigos. Seria a hora de esfriar os ânimos. Seria a hora de acalmar as partes. Eles estão fazendo exatamente o contrário. Por quê? Porque sempre deu certo. Eles sempre saíram impunes. A ONU sempre acoitou e vai continuar cobertando. Só que ninguém leva a ONU mais a sério. A verdade é essa. Ninguém mais está levando a ONU a sério. E para eles, isso é péssimo. Porque a ONU, praticamente desde a fundação, se dedica a proteger o Estado ilegítimo. Não importa o que eles façam. Se a ONU perde poder, prestígio, significa que a capacidade da ONU de protegê-los, de acobertá-los, cai, certo? E aí, bom, não preciso dizer, né? Soma todas essas situações e você vê como resultado final uma depauperação muito rápida da situação que eles vivem. E como eu disse, insustentável. Insustentável, não tem o que eles possam fazer, certo? E no caso deles, e eu já tinha falado, muita gente falou 6 meses atrás, quando o conflito começou, falou, cara, é um conflito existencial. Pega vídeo meu de 6 meses atrás e falava, é um conflito existencial. Não vai ter solução de 2 estados. A solução é um estado. E isso ficou claro desde antes de começar. Que a solução de 2 estados era uma miragem. Era uma fábula. Era uma não solução. Que ela não iria acontecer. Mesmo os países, mesmo os líderes que falavam que buscavam a solução de 2 estados,
Eu desconfio que até os chineses sabiam que ela não seria praticada, certo? Sabiam que ela não era uma solução e que, bom, a solução era um estado só. A questão é que eles achavam realmente que o estado seria o deles. Torna a Palestina, a Gaza, né, inabitável, e isso eles conseguiram. Não tem mais hospital, só restou um, né? Não tem universidade, não tem colégio, não tem escola, não tem governo, destrui tudo. E aí, bom, você força as pessoas a sair. Só que não é assim que os palestinos são acostumados a reagir. Eles resistem. Eles resistem. Eles sabem que se saírem vai ser igual na Nakba. Saírem e nunca mais puderam voltar, perderam tudo. Então eles sabem que devem ficar e vão ficar. Então não conseguiram com que os palestinos saíssem. Sabe, o plano de mandar todo mundo para o Egito deu com os burros na água. Eu falava, cara, não vai dar certo. O Egito não vai aceitar e eles não vão aceitar. Mas aí, cara, olha as ideias. É um empréstimo de não sei quantos bilhões. Cara, que empréstimo? Empréstimo é uma coisa que você tem que pagar. Sabe, um empréstimozinho de acho que de 20 bilhões, né? Sério. 20 bilhões não é o que os Emirados Árabes Unidos investiram num resort no mar Mediterrâneo. Os custos da construção da nova capital do Egito, pagos pela Arábia Saudita e pela China, estão na ordem das centenas de bilhões de dólares. Então, se eles achavam que acordozinho com a Europa de 8 bilhões, 4 bilhões, 20 bilhões, iria convencer o Egito, cara, é muita prepotência, é muita arrogância, é muita falta de conhecimento. Isso é dinheiro para troco para os sauditas e para os chineses. O Egito não vai abrir mão de centenas de bilhões para ficar com poucos bilhões na forma de dívida. Jamais. Eles não são tão estúpidos assim. Ainda mais depois do que aconteceu com o Erdogan. Quer dizer, a derrota clamorosa que ele teve nas eleições locais. E isso a Turquia. Se a opinião turca tá assim, imagina a opinião saudita, a opinião egípcia. Nunca foi tão anti-israelense. Eles não podem simplesmente abrir mão do apoio popular. Sua Alteza Real, o príncipe Mohammed bin Salman, certamente não vai abrir. Até porque ele é um defensor responsável, um guardião responsável de todo o mundo islâmico. Perfeito? Al-Sisi também não vai abrir mão disso. É uma ilusão dos israelenses acharem que eles compram tudo com alguns bilhões. Não compram. Eles podem se vender por alguns bilhões e por isso eles acham que compram os outros. Mas a verdade é que essa estratégia de dar um dinheirinho para os vizinhos em troca de apoio ou de silêncio não funcionou, não funciona e não vai funcionar. Porque o Ocidente não tem mais capacidade financeira para isso. A verdade é essa. E o povo nunca foi tão anti-israelense como está sendo agora. Certo? Essa é a verdade. O que eles fizeram, o horror e a iniquidade, abalou profundamente a opinião pública, não apenas árabe, mas a muçulmana. As ameaças, a tal bobagem do bezerro vermelho, apenas alertou o Islã inteiro, a Ummah inteira, os 2 bilhões de crentes de Alá, certo? Então a briga deles agora não são com os 8 milhões de palestinos. A briga deles agora não é nem com os 400 milhões de árabes. A briga deles agora é contra os 2 bilhões de muçulmanos. É uma briga que eles não têm a menor chance de ganhar. Mas não tem a menor chance mesmo de ganhar. Certo? E mesmo assim o Bibi achou que era uma ótima ideia, né? Presunção, arrogância. Dizem que Deus, antes de destruir alguém, primeiro cega a razão. E eu penso que
Somente essa cegueira irracional explica as atitudes do governo israelense, da sociedade como um todo, né? Porque é importante a gente lembrar que, com exceção de criança, e olha lá, se você dá uma olhada na doutrinação a que elas são submetidas, não existe civil no Estado de Israel. São todos militares. Então fica até difícil defender o povo. Ah, o povo não tem culpa. Sim, o povo tem culpa, sim. Óbvio que tem culpa. 75% da população, inclusive, apoia aquilo que o Netanyahu está fazendo. Ah, então por que os israelenses estão se levantando contra o Netanyahu? Não é porque ele está fazendo o mal, é porque ele está sendo incompetente em fazer o mal. Essa que é a questão, certo? Então o fato, gente, é que se a gente for olhar com frieza, a situação do Estado legítimo nunca teve tão ruim. Mas ela vai piorar, e muito. Até um ponto de não retorno, que nem está tão longe assim. Ok? Até mais e uma boa tarde.